Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o Professor Zelaya, e hoje nós vamos falar aí sobre a Guerra Fria. Vamos começar a falar sobre a Guerra Fria. Mas antes disso, eu gostaria, como sempre, de pedir a vocês que, se possível, se inscrevam aí no canal, aperta aí no logozinho aí que vai aparecer embaixo, compartilhem o vídeo com seus colegas, vai que ajuda alguém aí nesse processo de estudo, E principalmente, dê uma amassada no like aí, curtam o vídeo pra gente poder, para dar essa força aí pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui para vocês. Bom, como eu falei, nós vamos falar sobre o início do processo da Guerra Fria, e a gente vai ter vários vídeos aí falando sobre o conflito e sobre as consequências dele, mas hoje, exclusivamente, a gente vai começar a falar sobre as origens do conflito e sobre a formação, digamos assim, desse mundo bipolar. Lembrando que anteriormente, nos vídeos anteriores, a gente falou sobre a Segunda Guerra Mundial. E por que eu estou retornando a esse assunto? Porque foi a Segunda Guerra Mundial digamos assim, o início do processo da Guerra Fria. Por quê? A Segunda Guerra Mundial, ela não destruiu a Europa apenas fisicamente, com as bombas e os ataques. Não, ela vai destruir a Europa também econômica e politicamente, mudando completamente essa ordem econômica vigente, esse domínio econômico e político vigente no mundo lá do início até o início do século XX. Bom, por que vai mudar? As grandes potências europeias, como Inglaterra, França, a própria Alemanha, elas vão cair economicamente e vão assistir à ascensão do poderio de duas outras nações que chegaram ali meio que comendo pelas beiradas, que foi os Estados Unidos da América e a União Soviética. Em 1945, as próprias potências europeias vão dar o primeiro passo para esse domínio bipolar no mundo, que foi a partir dos congressos de Yalta e de Potsdam. Foi definido ali a divisão do mundo em áreas de influência dos Estados Unidos e da União Soviética. Foi uma divisão pré-estabelecida, uma divisão que foi entrada num acordo, tudo para garantir ali a tranquilidade das duas potências que auxiliaram no fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí, nessa conferência também foi estabelecida a divisão da Alemanha. A Alemanha, digamos assim, era o simbolismo da divisão do mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tudo isso deixou muito evidente o início de uma disputa política e econômica entre as duas novas superpotências mundiais. E é justamente a partir daí que vai se iniciar o que nós chamamos de Guerra Fria, onde as duas maiores potências vão começar essa disputa política e econômica. E esse conflito vai receber esse nome de Guerra Fria justamente porque essa tensão não se caracterizou em um enfrentamento direto, em um conflito armado, em troca de agressões armadas. Mas isso não quer dizer que não houveram conflitos ideológicos, que não houveram ofensivas aí das duas partes. Significa apenas que essas ofensivas foram ideológicas, políticas, econômicas, tecnológicas, como a gente vai ver a partir de agora. Lá em 1947, o então presidente Truman, ele vai dar o primeiro passo, ele vai tomar a primeira medida ofensiva contra a União Soviética, que é quando ele faz um pronunciamento no Congresso, e nesse pronunciamento ele se compromete a auxiliar qualquer nação, qualquer país na luta contra o avanço comunista. Esse movimento aí ficou até conhecido como Doutrina Truman. Bom,
a partir daí estava dado o pontapé inicial para esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Nesse mesmo ano, o governo americano vai colocar em prática o Plano Marshall, tá? Onde os Estados Unidos concedia empréstimos, né, fornecia dinheiro para a reconstrução dos países europeus, pedindo em troca, obviamente, uma adesão desses países ao regime capitalista. Tá? Em 1949 veio uma outra ofensiva norte-americana muito grave também, muito séria, que foi a criação da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reunia os Estados Unidos, obviamente, vários países da Europa Ocidental, todos eles praticamente, e o Canadá. E era uma aliança militar permanente. E o objetivo declarado dessa aliança, da OTAN, era assegurar a defesa dos países membros contra o quê? Contra, digamos assim, o avanço soviético. Tá? Era declaradamente esse o objetivo, que esses países se auxiliassem contra qualquer perigo iminente caracterizado ali pela ascensão da União Soviética. Tá? Ou seja, estava declarado de fato uma rivalidade muito forte entre essas duas nações. Mas a União Soviética, por sua vez, ela não vai ficar parada, sentadinha, assistindo o problema, não. Tá? Ela também vai contra-atacar, temendo justamente que essa aceitação desses recursos financeiros oferecidos pelo Plano Marshall ameaçasse diretamente os seus interesses dentro da Europa. E aí ela vai criar alguns mecanismos, né, para se proteger e também para influenciar dentro da Europa, como, por exemplo, o Cominform, que era o Comitê de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, tá? Com a finalidade de quê? De coordenar e controlar ideologicamente os países aliados. Isso foi uma resposta direta à doutrina Truman, tá? Por meio do Cominform, por exemplo, a União Soviética vai assumir declaradamente o seu posto, tá? na ponta contrária dos Estados Unidos. Tá? Então, se os Estados Unidos quer influenciar ideologicamente os capitalistas, a União Soviética quer influenciar ideologicamente os socialistas. Tá? Dessa forma, 1947 vai marcar, de fato, o início dessa bipolarização mundial. Evidenciando fortemente essa divisão, em 1949, a Alemanha ela vai ser politicamente definida em duas, tá? Dividida em duas, desculpe. Ela vai ser dividida em República Federal da Alemanha, que mais tarde vai ser conhecida como Alemanha Ocidental, que vai ficar sob a influência capitalista estadunidense, e a República Democrática Alemã, que mais tarde vai ser conhecida como Alemanha Oriental, que vai ficar ali sob a influência socialista soviética. Com essa divisão formal da Alemanha, a rivalidade ela cresceu ainda mais, tá? Ou seja, todos os atos de um lado como do outro fazia com que essa rivalidade fosse aumentando, né? E essa disputa fosse se acirrando cada vez mais. Em janeiro de 1949, a União Soviética ela vai criar um outro órgão, tá? Que é o Comecon, que é o Conselho de Assistência Econômica Mútua, em resposta a quê? Ao Plano Marshall. Se os Estados Unidos vai ajudar economicamente com o Plano Marshall, nós vamos ajudar economicamente com o Comecon, tá? Então, cada um que criava um órgão havia uma resposta de um semelhante, tá? E aí, em agosto de 1949 ainda, Stalin vai declarar para o mundo abertamente que já possuía também armas nucleares. Isso foi uma resposta às bombas jogadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, era um recado, ó, fique esperto aí que não é só vocês que têm essa bombinha não, a gente também tem. Tá? E para comprovar isso, ele fez alguns testes no oceano, explodiu algumas bombas e mostrou para os Estados Unidos o que realmente ele tinha. Tá? Em 1955, a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia, que vai ser uma aliança militar permanente entre os países aliados da União Soviética, que foi também uma resposta direta à OTAN criada pelos Estados Unidos. E em agosto de 1961, visando controlar
A desculpa foi controlar o fluxo de pessoas que partiam de uma Alemanha para outra, né? Mas obviamente era para deixar claro a influência da União Soviética. Eles vão construir ali um muro, né? Que é o Muro de Berlim, que vai separar fisicamente as duas Alemanhas e separar fisicamente também as áreas de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porém, antes mesmo da construção desse Muro da Vergonha, como ficou conhecido durante muito tempo, né, o anticomunismo nos Estados Unidos e o anticapitalismo na União Soviética já vinha crescendo absurdamente. O Muro de Berlim foi só o estopim mesmo para demonstrar claramente essa divisão ideológica. Tá? Haviam perseguições internas violentíssimas, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, né? Nos Estados Unidos com aqueles que se diziam comunistas, pessoas que usavam vermelho, eram presas, eram torturadas, perseguidas. Na União Soviética, pessoas que demonstravam, né, algum apreço pelo capitalismo também eram perseguidas, torturadas, presas, enfim. Houve ali movimentos internos também muito fortes, tá? E esse conflito ideológico, político, econômico, como a gente percebeu até aqui, ele foi extremamente violento, tá? Durante a Guerra Fria. Mas nós tivemos outros dois movimentos, né, outros dois eixos da Guerra Fria que também foram extremamente importantes dentro desse conflito, que foi o eixo, né, o conflito armamentista e o conflito espacial. A corrida armamentista e a corrida espacial. Vocês vão ouvir aí, né, ou ler todas essas denominações, mas elas indicam aí o mesmo fator, tá? Que era a corrida dos Estados Unidos e a corrida da União Soviética num primeiro momento para demonstrar que cada um deles tinha armas mais violentas, armas que destruíam mais, armas nucleares, armas mais tecnológicas, ou seja, armas mais poderosas. Os Estados Unidos anunciavam uma arma, daqui a pouco a União Soviética vinha com outra. A União Soviética anunciava uma arma, daqui a pouco os Estados Unidos vinha com outra. Ou seja, eles foram desenvolvendo essa indústria bélica aí de forma muito intensa. Por quê? Porque, apesar dessa guerra ideológica, eles esperavam a todo momento iniciar o conflito armado, tá? A Terceira Guerra Mundial. E foi justamente dentro dessa corrida armamentista que vai originar a outra, que é a corrida espacial. Tá? Por quê? O interesse, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, era demonstrar superioridade econômica, tecnológica, científica e principalmente superioridade em alcance bélico. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que cada um deles queria mostrar para o outro que sua arma, o seu míssil, era capaz de ir mais longe, que eles conseguiriam atacar de qualquer lugar. Tá? Isso gerava ali uma tensão muito forte também entre eles. Tá? E obviamente que isso vai dar início ao que nós vamos conhecer aí como exploração espacial. E nesse ponto a União Soviética ela vai sair na frente. Tá? Por quê? Ela vai lançar em 1957 o Sputnik I, que foi o primeiro satélite artificial do mundo, que visava controlar as comunicações, facilitar as comunicações, ou seja, foi um grande avanço, né, científico e espacial para o período. Logo depois, eles vão lançar o Sputnik II, que foi responsável por levar o primeiro ser vivo para o espaço, que foi a cadela Laika, tá? E em abril de 1961, o soviético Yuri Gagarin vai se tornar o primeiro ser humano a viajar no espaço. Tá? E mais tarde, né, isso lá em 1969, é que veio a grande resposta dos Estados Unidos dentro dessa corrida espacial, que foi justamente a missão Apollo 11, tá? Comandada por Neil Armstrong, que foi o primeiro homem aí a pisar em solo lunar. Ou seja, os Estados Unidos deixou claro: beleza, vocês lançaram satélites? Tá aqui, eu piso na Lua. E aí a coisa foi se intensificando cada vez mais, e esse conflito ideológico foi ficando cada vez mais grave e cada vez mais, digamos assim,
possível de virar um conflito armado. Além disso, nós vamos ter também um outro viés da Guerra Fria, que vai ser o viés cultural. Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, vai começar a investir muito na propaganda anticomunista, vai surgir filmes, história em quadrinhos, né? Por exemplo, Capitão América, né? O cinema norte-americano vai ter um impulso muito grande, né? Vai surgir os filmes de heróis responsáveis aí por, digamos assim, por demonstrar, né, o desprezo norte-americano pelo comunismo. E na União Soviética a mesma coisa, vai surgir vários, né, fatores aí de propagandas anticapitalistas. Tudo bem? Bom, essa é a origem, né, da Guerra Fria, é o início dessa bipolarização mundial que vai ocorrer nessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Tudo bem? Por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? A gente se vê numa próxima, espero que vocês tenham gostado. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Até a próxima, galera!